Bem-vindo ao programa 70 vezes 7, que hoje chega até si a partir da Casa Provincial dos Missionários Espiritanos, aqui em Lisboa. Viemos até cá para conversar com Dom Pedro Fernandes, nomeado para Bispo da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, pelo Papa Leão XIV. Dom Pedro Fernandes, muito obrigado por nos receber aqui na Casa Provincial dos Missionários Espiritanos. Ao fim e ao cabo, este tem sido o seu caminho em Igreja ao longo destes anos todos, um caminho marcado pela missão. Pergunto, é obrigatório quase começar por aí, como é que acolhe agora este desafio que a Igreja lhe propõe? Olá, obrigado pela vossa vinda. Acolho com disponibilidade, porque essa é uma característica, penso eu, dos missionários do Espírito Santo e penso que de todos os cristãos que são chamados a isso. Portanto, alguma abertura. É efetivamente uma proposta completamente inesperada e, portanto, uma surpresa que demora o seu tempo a digerir. E estou por isso a tentar fazer esse processo, mas acolho com esperança, não é? Porque a verdade é que somos todos chamados ao serviço, somos chamados à missão, e a missão, vivida na fé, apresenta sempre este perfil de surpresa e de novidade, e portanto há que estar aberto a isso, e os desafios fazem-nos sempre muito bem, a nível pessoal e a nível comunitário também. Portanto, sem dúvida que é uma situação que me faz sair da minha zona de conforto, mas por outro lado, se calhar, projeta-me para uma nova caminhada que será certamente, sem dúvida, enriquecedora também para mim e espero que para os outros. É uma grande mudança, penso eu, porque o missionário, e no caso dos missionários espiritanos, estão focados também noutras latitudes do mundo e têm um desenvolvimento de atividade missionária muito, digamos, globalizado, porque estão continuamente em interação com outras realidades culturais, com outros missionários. É uma mudança muito abrupta agora ir para uma diocese do interior do país. Por um lado sim, por outro lado não. Aí está uma resposta diplomática. Bom, por um lado sim, porque efetivamente a nossa característica, uma das nossas características principais, mais marcantes, é mesmo a missão ad gentes. Portanto, somos chamados à primeira evangelização, ao serviço entre povos que não ouviram a mensagem do Evangelho e, portanto, muito facilmente nos encontramos em situações muitíssimo diversas daquelas que conhecemos em Portugal. Portanto, nesse sentido, evidentemente, é diferente. Eu trabalhei em Moçambique, tinha trabalhado em Angola por um tempo também. Pronto, fui passando por diferentes realidades, sobretudo em contexto africano. E, portanto, nesse sentido, a diferença e a mudança abrupta, ainda que eu já estivesse em Portugal há vários anos, não é? Por outro lado, há com certeza uma continuidade, porque a missão, ela, para além da sua dimensão geográfica, ela é sobretudo existencial, humana, junto das pessoas. Ela tem também esta característica da diversidade e da necessária integração e gestão das diferenças e, portanto, onde quer que estejamos, esse desafio coloca-se, não é? No caso da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco, não há exceção, portanto, é uma diocese também com bastante diversidade, bastante heterogénea e com desafios de missão e de evangelização, até relacionados com a interioridade e com as características que já conhecemos. O que é que já conhece, ou o que é que já conhecia desta realidade de Igreja, ou desta realidade também de espaço territorial do nosso país? Bom, em relação ao país, vou conhecendo, né? Já cá estou há bastantes anos e sou português, né? Eu refiro-me à Diocese, ao espaço territorial da Diocese de Castelo Branco. Quando me foi feita esta proposta de ir para Porto Alegre, Castelo Branco, a minha primeira reação foi dizer, mas estão-me a propor ir para a Diocese portuguesa que eu conheço menos, porque efetivamente passei por diferentes razões, ou por um lugar ou por outro, e tive algum contacto com diferentes realidades. No caso de Porto Alegre Castelo Branco, o conhecimento era quase zero. Foi-me dito que se calhar isto seria uma vantagem, e etc. Bom, e eu acolhi esta argumentação, porque em qualquer dos casos, em rigor, nunca há territórios verdadeiramente desconhecidos, porque há um pressuposto de fraternidade e de comunhão que nos torna verdadeiramente irmãos onde quer que estejamos, não é? E com quem quer que estejamos. Portanto, de facto, o meu conhecimento da realidade da Diocese era muito perto do zero,
Evidentemente que agora nestas últimas semanas tenho tentado aproximar-me e conhecer um pouquinho melhor, mas estou ainda na pré-história desse caminho, não é? E, portanto, tenho consciência de que pela frente há um itinerário longo de conhecimento, de escuta, de aprendizagem, não é? Que tem que ser feita naturalmente com as pessoas da Diocese, com o clero da Diocese e com o povo de Deus, claro. Ao que sei, foram 6 anos como responsável provincial aqui dos missionários espiritanos. É uma mais-valia também este know-how adquirido para o governo de uma diocese? Creio que sim. Todas as nossas experiências humanas e eclesiais missionárias são sempre uma mais-valia. Neste caso concreto, evidentemente que houve uma longa experiência, uma forte experiência de gestão de pessoas, de situações missionárias, de desafios de diversa ordem e, portanto, este contacto com a necessidade de gerir pessoas e de gerir obras e missão, naturalmente que existiu fortemente, não é? Os anos que eu passei em África também acabaram por ser uma experiência muito enriquecedora para mim, que passou muito também pela gestão de pessoas e de missão, não é? Porque fui, durante o tempo que lá estive, acabei por desempenhar funções muito ligadas à coordenação pastoral da Diocese, etc. E, portanto, acabou por trazer também um know-how, que é o que é, com as suas pobrezas e também algumas riquezas. E, como eu dizia, qualquer que seja a nossa experiência humana e missionária, é sempre enriquecedora para a experiência seguinte, não é? Somos uma cadeia de muitos elos e os elos anteriores são sempre importantes para os seguintes. Recorda quando um dia chegou à África a primeira vez, acho que como diácono, Sim. que fez a sua primeira experiência missionária continuada nesse território, depois Moçambique, adquiriu ali um conhecimento de igreja que contrastava muito com a igreja que vivíamos em Portugal, que aqui faz caminho. São realidades muito diferentes. E sei que a dado momento, já na realidade de Moçambique, estimulou muito a formação dos leigos, dos catequistas. Quase que podemos dizer que de alguma forma aquela realidade de igreja antecipa de certa forma a realidade conciliar que estamos a conciliar, sinodal, que estamos a viver agora aqui no nosso país. Eu diria que sim, eu não sei se antecipa, mas em todo caso expressa, concretiza. A realidade das igrejas africanas ou da igreja em África, ela também é muito plural, não é? A minha primeira experiência em missão, em contexto de missão ad gentes e em África, foi na Guiné-Bissau, como disse, estagiário, como diácono, e era um contexto de primeira evangelização pura. Portanto, estávamos no interior do país, em território manjaco, e o trabalho da igreja era muito um trabalho de catecumenato. E, na verdade, tivemos os primeiros 8 batismos naquela comunidade, no período em que eu lá estive. E, portanto, era uma realidade muito desafiante, como proposta do Evangelho, no meio de uma cultura riquíssima, lindíssima, mas completamente alheia à tradição cristã. Isso foi muito enriquecedor. Desafiou-me, não é, a alargar a minha capacidade de flexibilidade, de acolhimento da diferença, de percepção dos valores e da riqueza dos outros, que são mesmo outros, mesmo muito diferentes em muitos aspectos, e ao mesmo tempo são totalmente mesmos, porque a gente reconhece a nossa humanidade e tantos dos nossos reflexos muito fundamentais em todas as pessoas, em todas as culturas. Alguém dizia, afinal, o amor e o carinho com que uma mãe abraça um filho é exatamente igual em África, na Ásia ou na Europa, não é? Ainda que depois, naturalmente, as expressões culturais das relações parentais ou outras sejam muito diferentes. Portanto, esse exercício de alargamento das próprias capacidades de relação e de escuta e de autossuperação e de relativização também de muitas certezas absolutas que depois começam a ser questionadas a partir de realidades diferentes, acaba por ser um exercício interessante. No caso de Moçambique, a realidade era bastante diferente, também era de primeira evangelização, mas no contexto de uma igreja já muito constituída, com muitíssimas comunidades,
o primeiro lugar onde eu estive, tínhamos 136 comunidades cristãs. Éramos uma equipa logo no início de 2, depois passámos a 3, mas muitas destas comunidades eram tão grandes como algumas das nossas paróquias aqui. E, portanto, éramos desafiados a ter uma presença que evidentemente não podia ser permanentemente física, mas uma presença que era muito de coordenação e de acompanhamento das lideranças laicais. E aí a gente aprofunda esta dimensão fundamental, ou esta certeza fundamental de que a Igreja somos nós, todos, e são mesmo todos. E, portanto, o papel, neste caso, dos missionários, dos padres, religiosos, religiosas que estavam lá, era sermos equipa, a trabalhar em coesão e em muita escuta e muita relação com todos aqueles que estavam a caminhar no terreno e a trabalhar arduamente, a arregaçar as mangas para servir aquela igreja e aquelas comunidades. Portanto, o nosso trabalho era muito de acompanhamento, de formação das diferentes lideranças. Em Moçambique, as comunidades cristãs nós chamamos pequenas comunidades ministeriais, em que é suposto que todos os seus membros tenham tarefas, funções, ocupem um lugar específico na comunidade, importante, e importante sempre para todos. E o trabalho era coordenar isso, acompanhar aquela máquina enorme, organizativa, que tinha uma característica pastoral e social muito acentuada, portanto, era mais do que fazer, era acompanhar e ajudar os outros a fazer. Programar, formar, avaliar, prosseguir. E isto, sim, isto é muito enriquecedor para qualquer missionário, para qualquer padre ou religioso. Por aqui ainda se vive um bocadinho em algum saudosismo da grande cristandade, por vezes ainda desenhamos planos pastorais para uma realidade que se calhar já não existe, e o território que agora tem pela frente, Porto Alegre, Castelo Branco, parece-me ter algumas semelhanças com essa realidade que me estava a referir, e se calhar é também uma zona de pastoral, não é? Um território de pastoral onde é necessário que as pessoas comecem a assumir responsabilidades mais específicas, não sei, da Igreja. Eu acredito que esse caminho já, evidentemente, foi iniciado, foi feito. Eu vou apanhar um comboio que já está em andamento, não é? Eu vou entrar nele como quem aprende e como quem humildemente se coloca ao serviço de um caminho que já existe, que já está a ser feito, não é? Mas como diz, em relação à realidade da Igreja na Europa e no Ocidente e nas velhas igrejas, digamos, há um desafio importante que, por um lado, é aproveitar toda a memória, toda a experiência feita, da qual nós não podemos fazer, evidentemente, tábua rasa, e, portanto, colher toda a riqueza que foi vivida, recolhida, em diálogo com o Espírito Santo, naturalmente, ao longo de séculos. Por outro lado, temos uma realidade, como diz, efetivamente nova, novos desafios. E quando o Papa João Paulo II lançou todo o projeto da nova evangelização, quando o Papa Francisco centrou todo o seu pontificado neste tema da missão e da abertura, e do serviço, e do diálogo, e da escuta, e da sinodalidade, naturalmente tinham bem presente o facto de vivermos tempos novos, a tal famosa mudança de época, e que precisam de respostas novas. Portanto, o mesmo Jesus Cristo, ontem, hoje e por toda a eternidade, claro que tem que ser proposto de uma forma audível, de uma forma legível, pelos nossos contemporâneos. E isso é um desafio. Alguém dizia que é mais fácil construir de novo, do zero, na construção civil também, do que restaurar ou do que trabalhar a partir de edifícios já existentes. Portanto, não se trata aqui naturalmente de restaurar, trata-se de prosseguir a história e de perceber os desafios próprios da história, sem cair nem no saudosismo, nem no restauracionismo, nem em tendências defensivas, autopreservadoras, que acabam por estragar a missão e, portanto, por estragar até a nossa própria comunhão como Igreja. E essa tentação da autopreservação e da defesa de padrões que serviram muito bem noutros desafios é uma tentação que não me parece que venha de Deus. E por isso é preciso estar atento a ela e distinguir aquilo que é o respeito sagrado pela memória daquilo que é uma autopreservação doentia que nos impede de avançar e de viver a missão.
E tem esperança, ou vai percebendo que por cá também nas comunidades há leigos com disponibilidade para assumirem ministérios, para dar corpo a essa igreja também ministerial, dando continuidade também àquilo que é o que está expresso no documento da sinodal, desta igreja que caminha lado a lado. Estou absolutamente convencido disso, não é? Há imensíssimos leigos e leigas nas nossas comunidades cristãs, por todo o país, na Europa, que dão a vida, não é? Que servem na catequese, nos serviços litúrgicos, nos serviços sociais, enfim, em vários âmbitos da pastoral ou da solidariedade humana, a partir de convicções cristãs e de um enraizamento na Igreja. Portanto, não faltam pessoas que estão profundamente comprometidas nisso. Em muita diversidade também de modos de estar, de ser, de olhar, e todas essas pessoas, claro que são bem-vindas e pertencem. E, portanto, eu acho que o primeiro passo de qualquer serviço de liderança na Igreja é reconhecer essa pertença de todos, valorizar tanta riqueza que existe em tantas pessoas e, naturalmente, potenciar essa riqueza e estimulá-la, e acolhê-la, integrá-la e contribuir para que aconteça cada vez com maior intensidade, cada vez com maior compromisso. Claro que há desafios de motivação para tantas outras pessoas que eventualmente continuam a estar na Igreja mais como consumidores do que como contribuintes, digamos assim. Mais como gente que vai receber serviços, vai à missa, vai aos casamentos, aos batizados e aos funerais e não chegou ainda a perceber que a Igreja é ela própria e é chamada a dar a sua parte e a entregar-se. E, na verdade, quanto mais nos damos, mais nos enriquecemos. Esta é uma lógica bastante anticapitalista, porque, na verdade, quanto mais gastamos, mais temos, não é? Quanto mais nos gastamos, mais temos. E esta é a dinâmica pascal da fé cristã. E, portanto, ajudarmos-nos todos uns aos outros a compreender isto e a compreendê-lo não apenas intelectualmente, mas na experiência, parece-me que é um desafio para nós todos e, portanto, também para o Bispo. Como missionário espiritano, trabalhou muito com os jovens, nomeadamente dinamização de vários grupos. Têm muitos, os espiritanos, os Jovens Sem Fronteiras, por exemplo, são apenas um desses, de uma dessas expressões. O que é que espera o Bispo de Porto Alegre Castelo Branco dos jovens daquela região? O que é que eles também podem esperar do seu novo Bispo? Os jovens de Porto Alegre Castelo Branco, do seu novo Bispo, podem esperar proximidade e disponibilidade. Disponibilidade para estar com eles, para aprender com eles, para caminhar junto portanto, sim, vou procurar nas minhas muitas limitações estar perto de todos e, portanto, também dos jovens e especialmente dos jovens, porque me parece que eles têm tanto a dar à Igreja e a sua riqueza é tão grande que me parece que seria completamente insano tratá-los como se fossem apenas mais um setor social na vida da comunidade cristã. Portanto, os jovens parece-me que são absolutamente determinantes. Não é só porque são o futuro, mas é porque são o presente. E porque eles são a sinalização fundamental do nosso modo apropriado de estarmos no mundo contemporâneo. Eles, mais do que qualquer outro grupo social, podem-nos nos dar os sinais de trânsito por onde devemos ir, não é? Naturalmente que a grande referência é Cristo e é o Evangelho e é a escuta do Espírito, mas esta escuta do Espírito acontece na escuta dos outros e na escuta da comunidade cristã, através da qual o Espírito nos fala e, portanto, a voz dos jovens é fundamental. O que é que eu espero dos jovens? Que sejam eles próprios, que ouçam as vozes de Deus nas suas vidas, que se ponham, portanto, à escuta e que estejam disponíveis, não é? Que não tenham medo, como dizia o Papa João Paulo II, que escancarem as portas a Cristo e que se deixem guiar por este Cristo que está presente já nas suas vidas e nos seus questionamentos e nas suas buscas de sentido, e tantos estão fortemente investidos nisso e dou graças a Deus por isso. Existe também os presbíteros, que são assim, uns diretos colaboradores do Bispo. E também eles estarão na expectativa de quem chega. Que género de relação, de construção de igreja quer estabelecer com estes sacerdotes
desta diocese, que obviamente serão muito diferentes uns dos outros, pela faixa etária, pelo envolvente cultural também em que cresceram, mas são padres ao serviço da Igreja. Já fui conhecendo alguns e a minha primeiríssima impressão é excelente, eu diria, não podia ser melhor. Evidentemente que parte do princípio que todos eles têm, como disse, diferentes personalidades, diferentes backgrounds, modos diferentes de estar, etc. Eles serão os meus mestres, não é? Eu estou a entrar numa nova realidade na qual preciso de aprender e, portanto, evidentemente que serei aprendiz de bispo e essa escola aí terá como professores e como acompanhadores e tutores todos, mas de modo muito especial, naturalmente, o presbitério da Diocese, com o qual quero estabelecer relações da maior proximidade possível, da maior fraternidade possível, porque o bispo é sobretudo um irmão, não é? E, portanto, é um irmão de todos, que caminha com todos e que ajuda todos a perceber os laços essenciais de fraternidade que compõem a Igreja e que nos faz ser Igreja. Uma fraternidade fundada numa filiação deste Cristo que nos faz a todos irmãos e filhos do mesmo Pai. E, portanto, esta filiação e esta fraternidade tem de ser vivida em primeiro plano com os presbíteros e dos presbíteros entre si, portanto, o clero entre si, também com os diáconos, naturalmente. E, portanto, se nós não vivermos isso, dificilmente podemos propor isso aos outros todos com algum crédito, não é? Com alguma credibilidade. Ao que sei, não será o primeiro bispo espiritano da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Não, é engraçada a coincidência. Dom Agostinho de Moura foi bispo desde o início dos anos 50 até 1978, em Porto Alegre, Castelo Branco. Os espiritanos portugueses tiveram vários bispos ao longo da sua história, mas todos eles fora de Portugal. Que eu saiba, o único bispo em contexto propriamente português foi mesmo Dom Agostinho de Moura, em Porto Alegre, Castelo Branco, em tempos muito diferentes, não é? E com outros desafios. Portanto, ele está nesta longa sucessão de pastores e missionários que passaram por aquelas terras ao serviço daquele povo e daquela igreja. E eu vou, como dizia há bocadinho, vou entrar nesse comboio agora numa outra carruagem. Um jovem de Benfica, de Lisboa, é um lisboeta, um dia sentiu vocação para uma entrega mais aprofundada na Igreja. Alguma vez pensou chegar onde a Igreja agora lhe pede que a sirva? A resposta óbvia não é? Se fosse sim, também não ia dizer que sim. Mas de facto não me passou pela cabeça. Na verdade, a fé e a relação com Deus e a inserção na Igreja sempre esteve muito presente. Na minha infância era algo muito forte, por formação e contexto familiar, mas também, acho eu, por sensibilidade pessoal também e por um trabalho que Nosso Senhor vai fazendo também connosco, não é? Com todos nós e cada um a seu modo. E, portanto, Deus sempre esteve presente na minha vida. Durante muito tempo nunca me passou pela cabeça que viria a ser padre, não é? Passei a escola secundária sem que isso sequer se colocasse como uma remota possibilidade. Portanto, uma experiência de fé, de oração, de inserção na Igreja, que me trouxe esse questionamento, essa inquietação e que afinal me fez perceber que no fundo ela tinha sempre estado presente de uma maneira mais ou menos latente, intensa, mas não consciente, e que por isso me foi permitindo ir aprofundando a partir de certa altura, na adolescência, essa possibilidade. Ficou claro bastante cedo que aquilo a que Nosso Senhor me chamava seria realmente a vida missionária e a experiência de missão em contexto de primeira evangelização e certamente de serviço aos mais pobres e de disponibilidade para eventualmente as tarefas ou as situações com mais dificuldade em encontrar missionários. E isso é a cara dos missionários do Espírito Santo. E foi por isso que me juntei aos espiritanos no final da adolescência. Portanto, nunca me passou pela cabeça nem ser bispo e no início nem sequer ser padre. E em rigor, o que esteve bastante presente desde o princípio foi o meu compromisso em contexto de primeira evangelização. Portanto, eu ainda estaria em Moçambique se não me tivesse sido pedido que voltasse para Portugal para outras funções.
Serão funções também desafiantes e com alguns pontos também, com alguma semelhança nos territórios por onde já passou, porque o desafio da evangelização acaba por ser também, por vezes, muito sintonizado com as diversas latitudes. Muito obrigado por nos receber aqui, nesta que ainda é a sua casa, continuará a ser, obviamente, continuar a ser. mas daqui a uns tempos estará mais por Porto Alegre, Castelo Branco. Muito obrigado. Eu é que agradeço, obrigado, obrigado. Foi o programa 70 vezes 7 que fizemos hoje na conversa com Dom Pedro Fernandes, futuro bispo nomeado por Leão XIV para a Diocese de Porto Alegre Castelo Branco. Será ordenado na cidade de Porto Alegre no dia 16 de novembro. Tenha então uma muito boa tarde, até de hoje a 8 dias.